Graça e paz a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida, ali no Jaguaré, Avenida General Marques Arthur 380. Nossos cultos são aos domingos, às 10 da manhã. Gostaria muito de encontrar você lá. Muito bem, hoje vamos falar de Atos 1. E para falar de Atos 1, nós temos 3 questões que foram feitas. E nós vamos responder essas 3 perguntas. Se você tiver outras perguntas sobre Atos 1, pode ser outro assunto também. Escreva no comentário que nós vamos estar te respondendo. E eu quero sugerir que você assista os nossos vídeos lá na Igreja da Vida Jaguaré. Esse é o nosso canal da igreja, né, para que você conheça um pouco sobre a gente, né? Nosso intuito é pregar o Evangelho do Reino para que as pessoas tenham acesso à salvação. Não tem outro meio de ser salvo a não ser através de Jesus Cristo. Que você possa encontrar Jesus. Esse é o nosso desejo do nosso coração. Muito bem, então vamos aqui às perguntas que foram feitas a respeito de Atos 1. A primeira pergunta é quem escreveu o livro de Atos? Bom, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o médico. Foi ele que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Uma outra pergunta que fizeram para nós foi sobre a morte de Judas. A pergunta foi assim: Judas não morreu enforcado? Por quê? Porque ali em Atos 1 fala que ele caiu e o abdômen partiu-se e ali as suas entranhas saíram e ele morreu. Mas no livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 5, diz que ele ficou tão transtornado, né, depois que Jesus foi preso e tudo mais. Ele foi até ali os sacerdotes que tinham combinado com ele a entrega de Jesus, lembra? E ele se arrependeu, né? E ficou ali tão fora de si. A Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. Afinal, ele morreu enforcado, como dá a entender Mateus 27, ou ele morreu porque ele caiu e seu abdômen se rompeu? Bom, existem dois entendimentos para isso, você pode escolher um deles. O primeiro é que, na realidade, ali Mateus diz o propósito de Judas. Então, ele saiu para se enforcar. E no meio do caminho tropeçou, caiu e morreu, então, tendo seu abdômen aberto ao meio. Essa é a versão que eu mais considero correta, né? A outra versão é que realmente ele foi enforcado e quando cortaram a corda, supostamente cortaram a corda, o corpo dele caiu e ele se abriu ao meio, né? Por isso que existem essas duas, uma complementa a outra, né? Mateus 27 e Atos 1, tá ok? E a terceira pergunta é: por que os apóstolos tiveram que escolher outro apóstolo para o lugar de Judas? Lá em Atos, os apóstolos escolheram Matias para ficar no lugar de Judas. Mas por que eles escolheram, tiveram que escolher um outro apóstolo? Bom, aqui a palavra do Senhor diz então que Pedro achou necessário que se completasse o número dos apóstolos, que nosso Senhor Jesus Cristo tinha escolhido 12, Judas havia morrido, só ficou 11, então Pedro achou que seria necessário ter 12, né? Então ele escolheu ali tirar a sorte entre 2 homens, né? José e o outro Matias. Os 2 tinham os pré-requisitos, né? E aqui está bem claro o requisito para ser apóstolo, né? Porque nós temos os tais apóstolos atuais, né? Que no nosso entendimento não existe respaldo bíblico para os apóstolos. Para nós aqui, isso mais é um ego, título, né? Mas que não tem, nos dias atuais, não tem a base bíblica para apóstolo, porque a própria Bíblia diz que o requisito era ter sido testemunha da ascensão de Jesus Cristo, né? Então,
e ter sido chamado por Jesus Cristo. Está escrito aqui, vamos ver aqui, necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando pelo batismo de João, até no dia que dentre nós foi levado às alturas. Um desses se torne testemunha conosco da sua se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, tenho que estar ali no tempo mesmo, contemporâneo de Jesus, ou ter ser chamado diretamente por Jesus. Então, Matias se enquadrava nisso, nesse pré-requisito, bem como José, e os dois ali então foram colocados, e foi jogado a sorte, e caiu sobre Matias, e Matias então foi escolhido para ser escolhido pelos homens, para ser escolhido, para ser o apóstolo, o 12º apóstolo, ok? Nós vamos falar depois, nós vamos ver aqui em Atos, que Jesus é quem escolhe, né? E nós vamos ver que Jesus não escolheu Matias. Mas isso é um assunto para os próximos capítulos de Atos. Vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e se você gostou, deixe seu like, você que não é inscrito no canal, se inscreve, né? E compartilhe com a tua família, com os teus amigos, este vídeo. Quero orar por você. Santo Deus, eu oro agora por essa pessoa que está assistindo este vídeo e peço que o Senhor dê a tua paz. Se houver alguém enfermo nessa casa, eu peço que o Senhor venha curar. Se houver alguém sem esperança, eu peço que o Senhor venha dar a tua esperança a essa pessoa. Se essa pessoa estiver em busca de uma porta, que o Senhor abra essa porta para ela. Esse é o meu desejo, o meu pedido, a minha intercessão por essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém. A todos um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.